Boa noite, traders. Aqui é a Letícia, da Huntech. E hoje teremos mais uma vez uma live sobre análise técnica e fundamental com o nosso IB, Luiz Barata. Eu sempre entro uns minutinhos antes. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Sebastian. Boa noite, Danilo, Vitor. Eu sempre entro um pouquinho antes para a gente poder convidar o Luiz para ele entrar. Boa noite, Simão, Anderson, e para que vocês também esperem um pouquinho e se preparem. Meu nome é Letícia, eu sou da Huntech Markets. Boa noite, Lemuel. Boa noite, Loreta, novamente. Bem-vinda. Boa noite, Bruno, Ale, Douglas. E é isso, assim que o Luiz chegar, ele fica à vontade, ó, já entrou até. Ele fica à vontade para poder apresentar para vocês a live de hoje. Boa noite. Já convidei ele aqui. Vamos ver. Boa noite. Olá, Letícia, boa noite, tudo bem? Tudo certo, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Eu sempre entro uns minutinhos antes, né? Para dar tempo das pessoas entrarem aqui. Boa noite, Helder, boa noite, Lemuel. Marina tá entrando um pessoal. Então, eu vou deixar você mais uma vez à vontade para você falar um pouquinho sobre o tema da live de hoje, o que você gostaria de compartilhar conosco. Tá? Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui, Luiz. Obrigado, Letícia. Primeiro quero desejar boa noite a toda a gente, boa noite ou boa tarde, conforme o local onde nos estejam a assistir. É sempre um prazer estar aqui a partilhar o meu conhecimento com outras pessoas que tenham interesse em aprender e que tenham interesse, obviamente, em ouvir-me. E obviamente que isto é sempre bom quando há pessoal do outro lado para poder participar e desde já vou fazer esse pedido nesta live. Se tiverem alguma questão, se quiserem perguntar alguma coisa, façam aí as perguntas que acharem que devem fazer, mas que sejam pertinentes, como é óbvio. Estejam aí à vontade, que é para haver mais participação. A live de hoje, eu decidi trazer este tema, digamos, para esta live. É um tema que normalmente não é muito bom para os novos traders, ou seja, os novos traders, quando ouvem falar em análise, principalmente análise fundamental, têm logo tendência a começar a abrir a boca e a desviar-se um bocadinho da situação, mas sendo isto lives focadas principalmente para traders mais iniciantes, eu acho que faz todo o sentido falar nisto, até porque, como em qualquer trabalho, qualquer profissão tem as suas coisas boas e tem as suas coisas menos boas, e nós temos que saber tolerar isso, e somos homenzinhos e senhoras que temos aqui, portanto temos que saber assumir as coisas e fazê-las como deve ser. Portanto, sei que este não é um dos melhores assuntos, mas eu vou tentar ser o mais curto possível, pelo menos da minha parte. Depois, se houver participação, a gente vai desenvolvendo até achares por bem, mas eu vou tentar fazer vou ser o mais curtinho possível em cada tema. Ok? Então vamos começar. Análise técnica e análise fundamental. São dois tipos de análise que existem nos mercados financeiros. E é importante perceber o que é que cada uma delas significa e o que é que cada uma delas faz. Existem muitos defensores, como eu estava a falar no início da live, existem muitos defensores da análise técnica, que é aquela análise que toda a gente gosta, que é ir para os gráficos e analisar as coisas, e depois há aquele tipo de pessoas que já não gostam tanto da análise fundamental. Sei lá, eu vou dizer, 80% das pessoas gostam da análise técnica, os restantes 20% gostam da análise fundamental. Portanto, é uma diferença brutal, mas com esta situação eu vou tentar explicar um pouco a importância de cada uma delas, para que as pessoas possam perceber que, apesar da análise fundamental ser um pouco mais chato, mais massivo, é também muito importante para qualquer pessoa que queira ser um trader lucrativo. Ok? Então, vamos começar. A análise técnica, basicamente, ela divide-se basicamente em quatro parâmetros diferentes, sendo que o primeiro parâmetro é considerado os gráficos e os padrões de preços. O que é que isto significa? Os gráficos, basicamente, são os três tipos de gráficos
que os traders usam, que é o gráfico de velas, o gráfico de linhas e o gráfico de barras. Portanto, todos eles indicam a mesma coisa, só que têm aspectos diferentes. Uns são as velas japonesas, que é, digamos, o mais comum. Depois há aqueles de barras que fazem assim tipo uns L's. E depois há então as linhas, que é aquelas linhas que basicamente quase ninguém usa, porque apesar de passar informação, não é tão precisa na informação que passa. Portanto, esta é a primeira parte da análise técnica, é o primeiro conceito. Depois o segundo conceito tem a ver com os indicadores técnicos que nós usamos. Ou seja, o que são os indicadores técnicos? Nada mais são do que são cálculos matemáticos que tentam calcular, tentam trabalhar em cima do preço do ativo e do seu volume, do número de volatilidade, aliás, da volatilidade que existe naquele ativo. Estamos a falar nestes indicadores, estamos a falar, por exemplo, sei lá, do RSI, estamos a falar do MACD, estamos a falar das bandas Bollinger, sei lá, esse tipo de, digamos, de indicador que nos dá informações, as médias móveis também, lembrei-me agora, ou seja, todo esse tipo de indicadores são indicadores que calculam informações para que nós, como traders nos mercados, possamos tomar as decisões na altura em que estamos a analisar o respectivo ativo. Depois temos a análise de volume, que é o terceiro ponto aqui da análise técnica, que eu acho que é apesar de estar aqui na análise técnica, eu acho que já não se aplica tanto a traders de Forex e a traders de CFDs e por aí fora. É mais focado para o mercado de ações. Porquê? Porque a análise de volume, basicamente, quando estás a negociar, por exemplo, uma determinada ação da Tesla, o que vai acontecer é que tu, se tiveres em baixo o volume daquele ativo, tu vais perceber que com base no volume é conforme a volatilidade vai aparecendo. Ou seja, quanto maior for o volume, maior será a volatilidade e, obviamente, mais força terá aquele ativo. No mercado das ações funciona da seguinte maneira. Se, por exemplo, a ação da Tesla tiver um volume alto, significa que a ação está a subir. Obviamente, se eventualmente começarmos a ver o volume a decair, significa que aquela êxtase daquele momento já passou e as pessoas já estão a sair daquele ativo ou estão a vender, e o que vai acontecer é que, quando olhamos para o ativo, numa fase inicial ele está a subir com o volume alto e depois começa a cair. Isto é análise técnica na mesma, só que não se foca tanto, neste caso, para os mercados de Forex e de CFDs. E de criptomoedas também tenho algumas dúvidas, aí não tenho a certeza, mas certamente que o foco mesmo é para o mercado das ações. E depois temos a parte que é a última, que é a teoria de Dow. A teoria de Dow, DOW, esta teoria nada mais é uma teoria que foi criada pelo Charles Dow, que diz que basicamente que tudo que é importante nos ativos, ou seja, que o preço reflete tudo o que é importante no ativo. Basicamente o que ele diz é que tudo o que aparece no gráfico é aquilo que realmente importa. Ou seja, faz um espelho daquilo que realmente interessa em relação àquele ativo. E é aí que nós vamos conseguir descobrir, por exemplo, as zonas de suporte, resistência, linhas de tendência, por aí fora. Ou seja, todo este sentido de tendências de principais, secundárias e por aí fora, vem desta teoria que foi criada, que é, digamos, a base fundamental da análise técnica. Estes são os 4 padrões da análise técnica. Agora, passando para a análise fundamental, é tal que é mais burocrática, é mais chata, que também se divide em 4, na realidade divide-se em 4 padrões também, em que o primeiro padrão são os indicadores económicos-chave. O que são estes indicadores? Estes indicadores nada mais são do que as taxas de juros, o produto interno bruto de um determinado país, a balança comercial, os dados do emprego, do desemprego, os dados socioeconómicos de um determinado ativo, que conseguem eventualmente impactar a determinada moeda desse país, ou seja, conseguem inflacionar ou deflacionar essa moeda. Portanto, esse é o primeiro ponto da análise fundamental. O segundo ponto são os eventos geopolíticos, os eventos políticos e geopolíticos, que nada mais são do que as eleições, as mudanças dos governos de cada país, as guerras, quando surgem guerras, portanto, todos esses impactos, todas essas situações vão impactar a flutuação de determinada moeda desse ativo desse país, basicamente. Depois temos aqui um terceiro ponto, que é o ponto dos bancos centrais. Basicamente, já toda a gente sabe o que são os bancos centrais. Os bancos centrais são os responsáveis por mexer nas taxas de juros, por controlar as taxas de juros de cada país e também por controlar os programas de flexibilização quantitativa de cada país. Ou seja, há aqui um padrão mais alargado em relação aos países e, obviamente, está diretamente relacionado com os bancos centrais. E, por último,
temos a parte do sentimento de mercado, ou seja, o sentimento de mercado e os fatores socioeconómicos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os traders, muitas vezes, quando estão a analisar de forma fundamental, levam em conta a parte da confiança dos consumidores, a parte do sentimento de mercado, ou seja, tudo que é mais social, esses traders levam isso em conta porque sabem que se houver uma confiança num determinado país, se a população de um determinado país estiver confiante, o que ela vai fazer é vai gastar mais. E ao gastar mais, vai, digamos, valorizar mais uma determinada moeda, eventualmente nesse país. E estes são os 4 pontos também da análise fundamental. Portanto, já decidimos aqui, já passámos aqui a pente fino quase, o que são os pontos principais da análise técnica e da análise fundamental. Fazendo um pequeno resumo para que as pessoas possam ficar mais esclarecidas ainda, a análise técnica, basicamente, é como se fosse uma análise ao microscópio, ou seja, estás a analisar um determinado ativo naquele momento para uma eventual entrada naquele momento. Uma análise fundamental é uma situação mais económica, socioeconómico, macroeconómico, em que o que faz é que é mais a médio e longo prazo, pode ter impactos a médio e longo prazo naquele ativo, naquela moeda. Basicamente, é só isto que as pessoas têm que, acima de tudo, compreender. Eu estou um bocadinho aflito, mas espero que não estão bem. Basicamente, são estes os 2 padrões da análise técnica e da análise fundamental. O conceito desta live é mostrar a importância de uma e de outra. Como tal, eu vou simular aqui 2 hipóteses para vocês perceberem a importância de uma e da outra. Vamos simular um trader que só faz análise técnica, que é o que muita gente só faz, análise técnica. Conheço várias pessoas, aliás, não são várias, são muitas que só fazem análise técnica porque só defendem a análise técnica. Acham que a análise fundamental não faz qualquer sentido. Onde é que este tipo de trader está encaixado? Principalmente nos scalpers, porque entram e saem muito rapidamente, não têm paciência para lá estar, não têm paciência para aguardar por notícias e por aí fora. Portanto, e eu esqueci de dizer isto, as análises fundamentais, tudo que é análise fundamental, obviamente está ligado ao calendário económico. O calendário económico todos os dias tem, digamos, as notícias que eventualmente vão sair, e isso estamos a falar de uma análise fundamental com impactos mundiais e impactos macroeconómicos. Portanto, era este, digamos, o pormenor que me tinha faltado. O que eu estava a dizer, um trader que está no mercado só a fazer análise técnica, vamos imaginar que, por exemplo, eu sou um trader de análise técnica e eu determino que o euro-dólar está numa situação em que, por exemplo, está bom para entrar. Eu determino, por exemplo, um canal de alta, vamos imaginar, eu estou a ver um canal de alta, estou a ver uma boa entrada, uma possibilidade de entrada, estou a ver um suporte, uma resistência, umas linhas de tendência, o que for, todo esse tipo de conceitos. Uso umas médias móveis que me vão dar alguns inputs de qual é a altura certa para entrar. E como eu só me foco na análise técnica, o que eu vou fazer, e visto que eu percebo que o euro-dólar está a subir, está num canal de alta, o que eu vou fazer é eu vou entrar comprado, por exemplo. E o que é que acontece? Obviamente que isto são tudo exemplos. E o que é que acontece? Imagina que 2, 3 horas depois entraste comprado e começas a ver o preço a cair drasticamente. E começas a perceber como é que isto é possível se toda a minha análise foi focada no euro-dólar, tudo indicava que o euro estava mais forte em relação ao dólar, razão pela qual eu optei por comprar, eu analisei tudo, fiz a minha gestão de risco, fiz todos esses processos todos que tenho que fazer, como é que é possível, 1 hora depois ou 10 minutos depois que seja, eu estar a ser stopado e estar a perder dinheiro. E a razão é muito simples. A pessoa não olhou para a análise técnica, para a análise fundamental. Vamos imaginar que neste exemplo que eu estou a dar agora, que eu entrei comprado no euro-dólar e vamos imaginar que, por exemplo, amanhã vai ser o NFP, amanhã é sexta-feira, vai ser o NFP nos Estados Unidos, mas vamos imaginar que o NFP ia sair agora. Saiu agora e foi positivo para os Estados Unidos, ou seja, há uma valorização do dólar. E o que é que acontece? Se eu estou a apostar que realmente que o euro vai subir em relação ao dólar, quando sai uma notícia positiva para o dólar, o que vai acontecer é que o euro-dólar vai cair. Eu não quero induzir muito em erro, depois vou dar um exemplo mais fácil, mas basicamente é isto. E esta foi a razão pela qual eu perdi este trade. Porquê? Porque eu estava convencido que o euro-dólar estava forte, e estava na altura, mas devido a um evento macroeconómico que mudou as coisas num virar de olhos, saiu uma notícia, saiu um resultado, veio uma taxa de juros, veio o que for, veio, por exemplo, uma intervenção do Banco Central Europeu, ou veio uma intervenção da Fed, e qualquer coisa em que basta alguém falar de qualquer coisa que já não é, que já não está de acordo com a minha análise técnica, o que vai acontecer é que ela vai contra mim e eu vou ser retirado num prejuízo. Agora vamos analisar a situação ao contrário. Aquelas pessoas que só se focam em análise fundamental. Deixa-me só ver um bocadinho.
Desculpa lá. Eu ia até te perguntar sobre isso, se era possível focar somente na análise fundamental, e você vai dar o exemplo agora. Yeah. E vai. A análise fundamental é obviamente o contrário. Qual é a análise fundamental? Normalmente quem faz mais análise fundamental, mais do que análise técnica, são as pessoas que fazem swing trader, position trader, ou seja, são pessoas que estão nos mercados por semanas, por meses e até por anos. Okay? E o que é que eles fazem? Eles analisam de forma macro, vão analisar a inflação, a taxa de inflação, as taxas de juros, vão ver o sentimento da economia. E agora vamos imaginar que, eu vou dar um exemplo do outro, para não fazer confusão depois. Vamos imaginar que eu determino que, por alguma razão, sei lá, aliás, vou dar o mesmo ativo, euro-dólar. Vamos imaginar que eu quero, sou fundamentalista no sentido da análise fundamental, e eu percebo que o euro-dólar, percebo que o dólar está forte. O que é que eu vou fazer? Obviamente, o que eu vou fazer é vender euro-dólar. Portanto, se eu aposto na subida do dólar, vou vender euro-dólar, porque é o contrário. Quando eu vendo o euro, estou a apostar na valorização do dólar e vice-versa. Portanto, neste caso, o que eu vou fazer então é olhar para todo o sistema macro e vou identificar, por exemplo, o euro-dólar como um par de tendência de alta, ou seja, ele está em alta. Aliás, nos Estados Unidos, vou falar dos Estados Unidos que é mais real e é o que está a acontecer agora. O que é que nós assistimos aos Estados Unidos neste momento? Assistimos a taxas de juros, agora já baixaram mais, mas taxas de juros altas, assistimos a uma inflação, a uma economia forte, apesar disto tudo, que existe uma economia forte. A Fed o que faz é tentar aumentar ainda mais as taxas de juros para retirar o dinheiro da economia, para fazer com que a economia arrefeça um pouco e que as pessoas não gastem tanto dinheiro, para que o dólar também comece a valer um pouco mais. Ou seja, há aqui uma panóplia de situações que têm que ser, digamos, trabalhadas, que não é só uma coisa, não basta mexer uma coisa para ela dar resultado no outro lado. É um monte de situações que fazem com que as coisas apareçam. E o que acontece é que, imagina agora o dólar neste momento muito forte, por exemplo, como está agora neste momento, continua forte. E imaginem que então que eu vou entrar no mercado e vou comprar dólar franco suíço. Pronto, é a melhor solução. Eu vou comprar dólar franco suíço e vamos imaginar que por alguma razão surge uma notícia qualquer no dólar. Aliás, eu estou a analisar fundamental, portanto eu estou focado nas notícias macroeconómicas e eu determino então que está, digamos, num canal de alta, por exemplo, o dólar franco suíço está num canal de alta, ele só pode subir. O que vai acontecer é que eu vou entrar, comprado. E o que vai acontecer é que, passado algumas horas, por alguma razão, eu sou stopado, ou seja, sou retirado no prejuízo. Qual é o problema aqui? O problema, a nível macro, está tudo certo, está tudo de acordo com a análise que a pessoa fez a nível macro. Mas o problema aqui, por exemplo, isto é um exemplo, imagina que neste canal de alta, esta pessoa que nem sequer foi analisar a parte técnica, não fez análise técnica, ele entrou no topo do canal. Ou seja, vamos imaginar um canal onde esta linha de cima é o topo e eu vou entrar e vou comprar aqui. O que é que acontece em canais, por exemplo, de alta? É que nós, quando entramos no topo do canal, normalmente o que acontece é que o canal retifica, o preço retifica para baixo. Ou seja, é um canal porque anda sempre a subir e a descer num sentido ascendente. Eu entro cá em cima e o que acontece é que ele começa a cair. Começa a cair porquê? Porque ele está no topo de um canal, no topo da parte de cima, neste caso, eu entrei aqui e ele começa a cair, porque qualquer ativo faz retificação de preço, qualquer ativo faz pullback. E eu, como não fiz análise técnica, porque confiei apenas que o dólar franco suíço estava forte e eu comprei, o que acontece é que, eventualmente, eu comprei, mas ele retificou e tirou-me no prejuízo, para depois, logo a seguir, chegar a uma base, por exemplo, de um suporte ou de uma resistência ou de uma linha de tendência que faz parte da análise técnica que eu não analisei e começa a subir. Ou seja, conclusão moral da história. Existe aqui dois conceitos que são muito importantes, que é, para mim, eu falo para mim, esta é a minha opinião, obviamente, é que a análise técnica é tão importante como a análise fundamental. Tanto uma como a outra, para mim, vale 50%. Ou seja, uma não vale 80% e a outra vale 20%. Porque se eu entrar só com análise técnica, eu vou ter muitos dissabores no futuro. Se eu entrar só a focar-me em análise fundamental, eu vou ter muitos dissabores porque eu não sei entrar no sítio certo. Se eu entrar numa análise fundamental e não fizer uma análise técnica, eu não sei se o sítio que eu estou a entrar é o sítio certo para poder entrar, porque o preço pode retrair e por aí fora. Portanto, não existe ninguém no mundo que só faça análise técnica e que seja lucrativo de forma consistente. Isso não existe. Não existe porque são as duas análises que toda a gente faz, que toda a gente deve fazer, porque o conceito aqui correto é: eu vou analisar, fazer análise fundamental,
Por exemplo, no meu flash markets que eu faço todos os dias, de segunda à quinta, o que eu faço logo de manhã, a primeira coisa que eu faço é falar do calendário económico, dos eventos macroeconómicos. Estamos a falar de análise fundamental, para depois passar para os gráficos e dizer, ok, agora com base nos gráficos, e eventualmente pode acontecer isto ou isto, tendo em conta a notícia que vai acontecer hoje, à 1, às 2, às 3, o que for. Portanto, tem que haver ali um casamento entre as duas análises, porque caso contrário, não existe traders lucrativos. E isto é um grande problema que acontece em todo lado, e isto é um dos problemas que muitos traders novos têm e que, obviamente, por serem novos ainda não têm a experiência necessária para perceber este assunto. E eu falo por experiência própria também. Muitas vezes, eu nunca me foquei muito na análise fundamental, numa fase inicial, só me focava na análise técnica e muitas vezes eu era retirado de forma parva e absurda porque eu não nem sequer fui consultar o calendário económico para ver que iria surgir uma notícia de alto impacto, por exemplo, que poderia ir a meu favor, mas poderia ir contra mim. Portanto, este conceito é muito importante, conseguir conciliar os dois, porque de outra forma é impossível alguém ser lucrativo. E sobre a análise técnica, Luiz, sobre os indicadores, né? Quantos indicadores assim o trader ele pode utilizar ao mesmo tempo, né? Olha, eu sou apologista que quanto menos melhor. Quanto menos melhor. Ou seja, eu percebo, e eu também já passei por isso, eu percebo que numa fase inicial os traders querem tudo. Querem um MACD, querem um RSI, querem umas médias móveis e ainda querem, se calhar, um ATR, por exemplo. Qualquer coisa assim do género. Ou seja, para quê? Para lhes mostrar tudo e mais alguma coisa. Quando, na realidade, todos estes ativos quase mostram a mesma coisa em sítios diferentes do gráfico. Basicamente é isto. Um MACD mostra muito o que é parecido mais ou menos com o RSI. Não é a mesma coisa, mas pode dar indicação para traders mais avançados, podem ter essa cotação, essa informação. Portanto, o grande erro dos traders novos é colocarem muitos indicadores. Às vezes os indicadores, não é às vezes, quase todos os indicadores pecam por uma coisa, é que eles têm um lagging, eles têm um atraso. Os indicadores não atuam em tempo real. Ou seja, tu estás a analisar agora, mas a informação que ele te está a dar foi de há umas horas atrás, de há uns minutos atrás. Obviamente que não há nenhum indicador que te vá dar o futuro, como é óbvio. Portanto, há partes de indicadores que não faz muito sentido usar. E aquilo que se costuma dizer nos mercados financeiros, e isso acontece muito em todo lado, é que tu vês logo quando é que um trader é lucrativo, quando é que é lucrativo, ou quando é um trader já mais batido no assunto, ou quando é que é um trader iniciante. Um trader iniciante tem o seu gráfico cheio de indicadores. E um trader avançado quase que não tem indicadores nenhuns, se é que tem algum. Okay? E esta é a grande diferença que se salta logo. Eu consigo perceber logo quando é que um trader é ativo, quando é ativo e percebe o assunto, ou quando é que não é ativo. E o que acontece eu percebo isso faz parte da evolução. Portanto, numa fase inicial, aquilo que eu sugiro é não usem muitos indicadores. Não usem muitos indicadores. Usem uma média móvel, trabalhem mais a análise técnica sem a parte dos indicadores técnicos. Trabalhem mais a parte das figuras, do ombro, cabeça ao ombro, a bandeira de baixo, a bandeira de alta, o triângulo simétrico, exatamente, o triângulo simétrico de alta, o triângulo simétrico de baixa, todo esse tipo de padrão que é mais importante numa fase inicial, porque vocês, os traders, têm que decorar aquilo tudo para perceber que quando aquilo surge no quadro, no gráfico, tu já sabes que a priori vai acontecer mais qualquer coisa. Portanto, se eu souber, por exemplo, que tenho ali uma bandeira de baixa, eu já sei que a continuação é continuar a cair. Se eu souber que tenho um engolfing de baixa, eu já sei que a tendência é começar a cair. Se eu tiver uma shooting star, a tendência é cair. Se eu tiver um martelo, a tendência é subir. Ou seja, se eu tiver 3 corvos negros, a tendência é cair. Se eu tiver três soldados brancos, a tendência é subir. Ou seja, todos estes padrões, que eu já digo isto de cor e salteado, porque já pronto, é normal, mas todos estes padrões têm que ser decorados numa fase inicial e interpretados pelos traders, para que eles possam retirar tudo o que é lixo. Tudo o que é indicadores a mais é lixo e só vai confundir as pessoas. Portanto, a minha opinião em relação à pergunta que tu fizeste é quantos menos indicadores, melhor. Okay? Quantos menos, melhor. Sei que é difícil, mas quantos menos, melhor. Foquem-se mais na parte das figuras do mercado, que acaba por ser mais interessante e mais eficaz. E você acha, Luiz, que é importante começar, então, pela análise técnica e depois você checa a análise fundamental, checa o calendário econômico, checa as notícias, os eventos, o que quer que seja? Isso vai depender de cada pessoa, de cada trader. Há traders que têm uma rotina, há outros que têm outra rotina, e isso vai depender de cada um. Aquilo que eu te posso dizer é que a minha rotina é, a primeira coisa que eu faço,
consultar o calendário económico para aquele dia. Eu já sei que, por exemplo, à 1 da tarde vai surgir uma notícia e, importante, para um ativo que eu já identifiquei, ou que eu vou identificar, por exemplo, vamos imaginar, vamos simplificar aqui. À 1 da tarde sai uma notícia para o euro e às 3 sai para o dólar, por exemplo. Eu já sei que aquele par euro-dólar, da 1 até às 3 vai ter uma volatilidade eventualmente brutal. Porquê? Porque são ativos que são eventos que eventualmente têm alto impacto. O que é que eu vou fazer? Eu já sei quais são as notícias daquele dia. O que eu vou fazer? Eu vou começar a analisar os meus pares, por exemplo. Eu analiso 1, 2 pares, 3 pares. Eu já sei que se eu analisar o euro-dólar e se eu tiver uma posição, eventualmente, de entrada, a nível técnico, eu tenho que pensar que à 1 da tarde vai surgir uma notícia para o euro e às 3 vai sair uma notícia para o dólar. Ou seja, entre a 1 e as 3, o ideal é ficar quieto. Porquê? Porque aquilo pode mexer tanto para um lado como para o outro. Muitas vezes nós temos situações, e há aqui traders eventualmente que sabem disso, que às vezes uma notícia positiva para o euro não significa que o euro-dólar vai subir. Notícias positivas para o euro ou para o dólar não quer dizer que aquele ativo vai subir. Antes, pelo contrário. O que acontece muitas vezes é que aquele ativo primeiro cai e só depois eventualmente começa a subir. Ou seja, parece que o mercado vai caçar os stop losses todos a toda a gente para depois começar a subir no sentido das pessoas que já lá estavam. Porquê? Porque estamos a falar de atitude humana, isto é massas, isto é um rebanho mundial, são os stresses, são os medos dos traders, dos fundos de investimento em relação a uma determinada notícia. Por exemplo, eu posso olhar para uma notícia e interpretá-la como uma notícia que não é muito problemática para mim. Mas, por exemplo, um fundo de investimento que tem 100 milhões de vezes mais dinheiro do que eu, pode dizer assim, ok, isto é uma notícia que para nós pode nos afetar um ou outro ativo que a gente tem aqui. Portanto, enquanto que eu não faço nada, eles, por exemplo, podem vender. Se eles venderem, vão puxar o preço para baixo e eu sou stopado. Percebes a ideia? Ou seja, é uma questão de análise e a gente não pode dizer que uma notícia positiva faz o par ou o ativo subir e vice-versa. Isso não acontece e quem vai nisso, eu já fui nisso numa fase inicial e deixei-me disso porque realmente tive muitas perdas à conta disso. Em que eu pensava, como é que é possível, se eu estou comprado no euro-dólar, como é que é possível, se uma notícia sai positiva para o euro, como é que é possível eu fazer, digamos, uma vela de 300 pips, 50 pips, 100 pips, o que for. Ou seja, é o suficiente para me tirar da operação e para depois começar a subir. Ou seja, o que eu estava a querer dizer então, voltando ao início da conversa, da questão, é, da 1 às 3 da tarde, o que eu vou fazer é não vou operar nesse par. Não vou operar. Ou se eu já estiver nesse par de um dia anterior, o que eu vou fazer eventualmente é apertar o meu stop loss. Porque eu já sei que a volatilidade vai ser grande, eu vou tentar apertar ou aperto ou coloco o meu stop loss já no lucro, para caso aquilo se movimente, já me tira no lucro, pelo menos já não perco tudo, ou ainda ganho alguma coisa. Portanto, esse é o conceito, é aquilo que eu faço. Análise fundamental primeiro, análise técnica depois, procurar entradas, eventualmente, se der para entrar, entro, se não der para entrar, não entro, e espero mais umas horas para ver como é que aquilo desenvolve. E normalmente a seguir estas situações de calendário económico com notícias de grande impacto, normalmente os preços depois daquele stress todo começam a movimentar-se de forma mais real e mais previsível. O João falou aqui, cada vez menos entro num trade quando saem as notícias. Isso também é de cada um. E, gente, vocês fiquem à vontade para deixarem perguntas para o Luiz. Caso não tenham perguntas agora, vocês podem contatá-lo pela conta pessoal /profissional do Luiz aqui no Instagram. Podem mandar perguntas. Ele também tem um grupo VIP que vocês podem fazer parte. E acho que foi muito, muito boa. Hoje foi mais sucinta que a última vez, né? Eu acho que... Este tema normalmente não é tal situação. Não é tão interessante para os traders, porque, obviamente, quando se fala em eventos macroeconómicos, é muito chato. E eu tenho essa noção, e eu também já passei por isso, e quase que comecei a aprender a gostar, e acho que remédio tive eu, porque senão não dava. E isto é uma situação que as pessoas têm que ter na cabeça, é que, mesmo que não gostem, têm que aprender a gostar. Ou seja, não há hipótese. Ou seja, podes não gostar, mas tens que saber. Porque se não souberes, tu vais estar sempre... Isto é mesmo que andar... Em vez de andar com 2 canadianas, com 2 bengalas, só andas com uma. Portanto, andas sempre coxo, nunca te consegues ter a estabilidade suficiente. Se andares com a análise técnica e com a análise fundamental lado a lado, tu vais caminhando e vais sendo sempre amparado ou amparada na tua jornada. Porque sem análise fundamental as coisas não funcionam. Eu acho que isso é muito importante, ainda porque hoje a gente vê lá no próprio TikTok, né?
a gente vê muitos vídeos de análise técnica, muitos vídeos de padrão, e aí mostrando o padrão e mostrando a entrada e o lucro, né? Porque aí fazem até aquele ASMR, sabe? Do som Uhum. agradável. Aí você faz o desenho, acompanha o desenho no gráfico, faz a sua entrada, lucro. E assim, como se fosse fácil, né? Dessa forma. Então, assim, tem se espalhado, se divulgado, se promovido isso muito forte. O É, Carlos falou, amanhã temos a notícia do NFP, que é a maior montanha-russa do mês, sempre. João, grande professor, ser trader é um desafio emocional e psicológico muito grande. Tem uns alunos seus aqui. E a é? Loreta está presente de novo. Eu Obrigado. gravei. Obrigado a todos eles que estão aí, é sempre um prazer tê-los aí e acabam por ser os meus juízes, porque se eu disser alguma asneira, eles podem-me sempre corrigir, porque isto é mesmo assim. Em relação àquilo que estavas a falar, dos gráficos nas redes sociais, ainda hoje de manhã eu vi um gráfico que consegue-se perceber quando é que os gráficos são fictícios ou não. Ou seja, eu vi um gráfico em que ele apresentava uns milhares de dólares de lucro e eu, quando analisei o gráfico, normalmente eu não faço isso, mas não sei porquê, naquela altura, olhei para aquilo e pensei, isto não me parece bem. Eu, quando fiz o zoom na fotografia, todos os padrões técnicos daquela entrada batiam ao contrário, ou seja, tudo aquilo levava para que ele não entrasse vendido, como entrou, entrasse e eventualmente ficava era fora. Não entrava comprado nem vendido, mas ele entrou vendido. O que é que isto quer dizer? Isto é uma coisa que qualquer trader experiente consegue perceber. É muito fácil traçar num TradingView, por exemplo, simulações de entradas. Eu próprio faço isso todas as semanas, os meus alunos da sala VIP, nós fazemos as análises semanais. E eu estou a explicar aquilo que eventualmente eu acredito que possa acontecer, é a minha análise, e eu coloco lá sempre possíveis entradas. E depois na semana seguinte vamos ver se aquilo bateu certo, se não bateu certo. Portanto, há este acompanhamento. Mas tal como eu coloco uma entrada ali fictícia, a simular uma possível entrada para um determinado local, estas pessoas fazem exatamente o mesmo. Portanto, é muito fácil as pessoas serem iludidas nas redes sociais com lucros de 2 mil, 3 mil, 5 mil, 15 mil, 100 mil dólares. Ou seja, percebe-se logo quando é que as coisas são reais e quando é que não são. E quando tem o azar de mostrar um telefone com uma imagem, um telefone não, um gráfico com uma imagem que eles, na realidade, nunca na vida iriam entrar vendidos e o gráfico aparece vendido, ou seja, aquilo eles vão ao TradingView, colocam lá as suas simulações num gráfico já desenhado, e depois é fácil dizer, olha, apanhei 20 trades seguidos a ganhar. Porquê? Porque eles desenharam as entradas com base no gráfico já desenhado. Ou seja, é muito fácil. Portanto, isto acaba por ser uma forma de dizer às pessoas para não acreditarem em tudo aquilo que assistem nas redes sociais. Com certeza que há traders lucrativos, com certeza que há traders a fazer 15, 20, 30, 50 mil, como é óbvio. Agora, existem aqueles que a gente tira logo de chapa, que aquilo está apenas simplesmente a tentar enganar as pessoas ou tentar ter ali outra intenção. E quando as pessoas minimamente percebem a análise técnica, percebem se aquilo realmente faz sentido aquela entrada ou se eventualmente ela fez sentido ou não fez. E eu, por acaso, estavas a falar nisso e por isso é que eu estou a falar nisto, porque hoje de manhã vi um exemplo desse e pensei, isto é ridículo, este plano está aqui a tentar enganar o pessoal. Mas pronto, é Mas mais um. isso é muito, é muito. A gente encontra demais isso Yeah. na outra rede, né? No TikTok. É o que mais tem é esse tipo de conteúdo quando é relacionado a trading e a Forex. O João falou, só cá estamos porque nos tornamos uma equipe coesa onde existe muita entreajuda. É muito bom. Aí eu tenho até outra pergunta sobre o seu grupo. As pessoas que entrarem agora no seu grupo vão conseguir acompanhar quem já está? É assim, eu neste momento tenho mais de 1.000 alunos já são mais de 1.000 alunos. Na sala VIP estão apenas salvo seja, eles podem confirmar comigo aí, penso que 350 pessoas. Estas 350 pessoas não estão todas ativas, como é óbvio, e só participa na sala VIP quem quer. Todas as pessoas que têm este acesso ao curso têm esta possibilidade de entrarem na sala VIP. O que é que acontece? Mais de metade não entra, ou porque não quer, ou porque não se quer expor, ou porque não tem tempo, ou porque trabalha. Pronto, aquilo é um convívio que há ali. E aquilo, o que acontece é, isto para chegar à conclusão que temos pessoas de todos os níveis ali dentro, pessoas já avançadas, pessoas que já vivem no mercado lá, pessoas que entraram sem saber eventualmente ganhar dinheiro e hoje em dia já conseguem ganhar dinheiro para viver do mercado, pessoas que ainda estão a aprender ou que já começam a dar alguns lucros, aquelas que ainda estão, digamos, no 0 a 0 e obviamente depois temos sempre aquelas pessoas que entraram mais cedo ou neste caso mais tarde e que obviamente ainda não têm
ainda não têm a experiência, já têm o conhecimento, mas ainda não têm a experiência no gráfico, eventualmente, para trabalhar e para serem lucrativos. Portanto, existe ali uma panóplia de pessoal que, de todos os níveis. A coisa boa desta sala VIP, e eles estão aí, podem confirmar o que eu estou a dizer, é que esta sala VIP é uma sala em que ninguém aponta o dedo a ninguém, ou seja, todos nós falamos a mesma língua, porque todos nós aplicamos a mesma estratégia, que é a estratégia que eu utilizo há anos, e a questão aqui é, todos nós, como falamos a mesma língua, qualquer pessoa mais avançada consegue esclarecer o mais antigo, o mais novo. Ou seja, por alguma razão, se eu, por exemplo, eu estou aqui a gravar, se agora surgir uma pergunta na sala VIP, eu tenho a certeza que, como eu não posso estar a responder, alguém que esteja lá, que saiba, vai dizer, olha, atenção que não é assim, é assim, assim, assim. Ou seja, há esta coesão de pessoas. E porquê? Porque todas elas entraram lá sem saber ganhar dinheiro. Portanto, isto é muito interessante, ter este conjunto de pessoas que são pessoas de todas as formas e feitios, de todos os sítios do país, de fora do país. Há lá brasileiros, há lá moçambicanos, há lá angolanos, há lá pessoas da Suíça, há lá pessoas... São centenas de pessoas que lá estão. E é muito interessante ter esta convivência com este pessoal todo. Portanto, qualquer pessoa que entre na sala VIP, obviamente é possível que que se sinta um pouco, se calhar, restringido, fica ali um pouco com alguma vergonha, mas a vergonha passa no instante, porque as pessoas, mal elas entram, elas levam-se logo bombardeadas como bem-vindo ao grupo, bem-vindo, não sei, e elas, estão aqui os meus alunos, podem confirmar isto. E eles podem realmente sentir-se acalorados. Ainda hoje entraram 2 ou 3, ou já nem sei, entraram 2, e eles dizem, olha, obrigado pelas boas-vindas, porque eles não estão a contar com aquela amabilidade das pessoas que já lá estão. E esta é a coisa boa, é o segredo deste grupo, é que é muito unido, e por isso é que eles também estão aí a assistir. Não é que eles precisam de me ouvir, porque eles já me ouvem todos os dias quase, mas lá está, é esta coesão com este grupo, em querer ajudar, e tenho a certeza, já disse isto N vezes e vou voltar agora a dizer, tenho a certeza que este grupo vai ser o maior grupo de traders. Eu já não vou falar vou falar em Portugal. Portugal para nós é grande, para vocês, o Brasil é pequeno, mas para nós é grande. E tendo em conta que Portugal é dos sítios com menos literacia financeira do mundo, no mundo, atenção. Ou seja, nós não somos dos piores países. Na Europa, acho que somos do pior país a nível de literacia financeira. Aqui a minha função inicial era tentar ensinar às pessoas que podem viver dos mercados e podem ter uma vida melhor do que aquela que se calhar têm. Mas chegou um ponto em que já não sou só eu que estou a passar esse conhecimento. As pessoas que estão na sala já acabam por também fazer a mesma coisa que eu estou a fazer. Inicialmente eu era a única pessoa que ensinava, neste momento já temos lá dezenas de pessoas que ensinam os outros, e é o que eu digo. Vai chegar um ponto em que esta comunidade vai ser tão grande e tão verdadeira que as coisas vão ocorrer, e a sala VIP tem 2 anos e já há pessoas a viverem no mercado em 2 anos. Portanto, é tudo uma questão de... E a sala é em português mesmo, e o curso também. O curso é em português, fala em português, não fazemos, quer dizer, se aparecer lá alguém a falar inglês, com certeza que não vai ficar perdido, mas o foco é em português, português Brasil, português Portugal, mas pronto, temos lá muita gente brasileira também, portanto, ou seja, há de tudo um pouco, e são pessoas que eventualmente acharam que eu poderia passar-lhes algum conhecimento e acharam que eventualmente podia fazer algum sentido, e é como eu te digo, em 2 anos são mais de 1000 alunos, uma coisa que eu nunca na vida sonhei ter 1000 alunos, e é uma coisa surreal para mim, completamente. Mas lá está, acaba por me alegrar, porque sei que muita gente acaba por me dar retorno. Os que estão na sala VIP eu sei, mas há muitos que não estão na sala VIP e dão-me retorno e fazem-me comentários, e é sempre um prazer eu saber que, se calhar ainda há pouco tempo, as pessoas estavam com problemas e agora já se conseguem levantar e já conseguem começar a andar sozinhas e quem sabe até viver melhor. Portanto, isto é o foco da minha vida neste momento, é isto, é ensinar, mas é ensinar de forma real. Mais importante do que o dinheiro, o curso tem um custo, como é óbvio, mas mais importante do que o curso, eu acho e tenho a certeza que os meus alunos pensam o mesmo, o valor que eu cobro pelo meu curso não tem nada a ver com aquilo que é passado, nem com os conteúdos que são passados, nem com a disponibilidade que eu lhes dou a eles e a toda a gente. Ou seja, eu sou uma pessoa que estou sempre disposta, se me ligarem à meia-noite, ligarem não, mas se mandarem mensagem, se eu estiver acordado, eu vou responder. Se me ligarem às 4 da tarde ou às 4 da manhã, se eu estiver acordado, eu vou responder. Portanto, esse digamos, o conteúdo. E a coisa boa é esta, é que as pessoas acabam por investir num curso e depois do investimento, passado algum tempo, têm o retorno desse investimento, como é óbvio, mas acima de tudo ficam com o conhecimento e ficam com o contacto daquela comunidade de traders que podem sempre falar com uns e com outros, porque é diferente, é uma coisa muito boa. É gratificante, criou-se uma comunidade, né? Exatamente. Aí a gente teve vários testemunhos aqui, não consegui acompanhar todo mundo escrevendo, que foi um atrás do outro escrevendo, e o preço do curso é mínimo em relação ao aprendizado, o João falou aqui. E quem
não for aluno, quem não conhecer o trabalho do Luiz, podem ver esses comentários dos alunos dele também e podem acompanhar ele no Instagram, né? Para poder conhecer um pouquinho mais do trabalho. O Simão confirma. E na próxima semana teremos outra live. E qual é o tema da próxima live? A live vai ser a psicologia, vai ser a parte da psicologia a trabalhar como um trader. Vai ser uma live que é importante, é muito importante para que as pessoas também percebam. É tão importante como a análise técnica fundamental, mas para mim, o meu maior problema em ser um trader e aprender, e ainda hoje eu tenho esse problema, e acho que qualquer pessoa tem esse problema, qualquer pessoa que seja um trader. O Marcelo Ferreira, aí do Brasil, ele tem este problema também, de certeza, como qualquer trader, que é a parte psicológica. Todos nós temos momentos em que estamos mais fortes, temos momentos em que estamos menos fortes, temos momentos em que o nosso psicológico nos começa ali a pregar algumas rasteiras. Será que faço uma coisa ou outra? Qualquer trader que esteja no ativo, com 30, 40, 50 anos de mercado, tem sempre este problema para resolver. Portanto, é um dos grandes problemas, entre aspas, que os traders têm. Portanto, acho que vai ser uma live interessante, pelo menos para as pessoas perceberem um pouco mais como é que o psicológico funciona. Sim, com certeza. Muito obrigada mais uma vez aí pela sua disponibilidade. A gente vai compartilhar essa live para que vocês... A hora? Quando e que horas? A próxima live é na próxima quinta-feira, às 18 horas do horário do Brasil e 21 horas do horário de Portugal, tá? Sobre a parte psicológica. E na outra semana tem mais uma live. Não A tem mais outra uma? tem mais uma que tem a ver com os robôs, que é o Ai, grande... eu É sempre esqueço. toda a gente quer os robôs para ganhar dinheiro. É. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, obrigada por quem esteve aqui e permaneceu também, porque entrou e saiu gente, mas quem permaneceu também, quem mandou mensagem, os seus alunos que fazem parte do grupo também, por toda a interação. E a gente espera vocês na próxima live. E foi muito bom. Muito obrigada. Obrigado, eu, e cá estaremos para a próxima semana. Boa Tchau, noite. Letícia. Boa noite e obrigado. Obrigado a todos que estiveram presentes.